Fala família, estamos começando mais um podcast Revela. Com muita alegria quero recepcionar você, agradecer mais uma vez pela tua presença e também pedir para você compartilhar em seguida, se por acaso o que nós vamos compartilhar hoje falar com você também, ok? Quero começar te fazendo uma pergunta. Se você talvez estivesse na frente de Jesus agora, nesse exato momento, e ele te desse a oportunidade de você pedir a ele por qualquer coisa, o que você pediria? Pense um pouco sobre isso agora. Qual seria a sua resposta? Talvez uma necessidade que você tem, talvez uma cura, talvez algo que você não entendeu da sua vida e você gostaria de compreender. O que você pediria para Jesus? Uma oportunidade talvez, sabe? A verdade é que nós todos temos necessidades diferentes e problemas que nós gostaríamos que Jesus resolvesse por nós. Agora o ponto é, sempre existe uma área da nossa vida que nos faria pensar o seguinte: se isso acontecesse, a minha vida ia mudar, a minha vida ia entrar nos eixos, talvez, seria transformada. Mas aí eu quero te fazer uma segunda pergunta, mais uma para você. E se aquilo que para você, aquilo que você acha que precisa mais, na verdade não for aquilo que realmente você precisa mais? E se por acaso houver algo mais importante do que receber algo de Deus? E se a história dos discípulos pudesse nos ensinar alguma coisa acerca disso? É sobre isso que eu quero falar com você nesse podcast de hoje. Sabe, os discípulos, eles tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, de caminhar ao lado de Jesus. Esses homens, eles viram milagres, eles viram Jesus multiplicando pão, eles viram enfermos sendo curados também, sabe, demônios sendo expulsos. Então muita coisa aconteceu enquanto os discípulos caminhavam com Jesus. Eles viram Jesus fazer coisas que nenhum ser humano comum poderia fazer. E provavelmente eles perceberam algo naquele instante que talvez nós podemos estar nos esquecendo. Por trás de tudo aquilo que Jesus fazia, existia algo maior, sabe? Mais do que o poder que ele demonstrava, Jesus tinha um relacionamento com o Pai. E aí, esses mesmos discípulos, eles escolhem fazer um pedido para Jesus. Eu quero ler com você esse pedido tão especial que eles fizeram, está lá em Lucas capítulo 11, verso 1. É uma expressão pequena, é uma frase curta, mas que traz muito sentido para nós dessa vez. Eles pediram o seguinte para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Esse foi o pedido dos discípulos. Então, você lembra da pergunta que eu te fiz no começo? Você estivesse diante de Jesus e pudesse pedir qualquer coisa a ele, bom, foi isso que eles pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe, isso é muito interessante para nós, porque o pedido dos discípulos não foi sobre Jesus, nos ensina a fazer milagres, ou nos ensine a pregar, nos ensine a liderar. Não, o pedido foi: Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Porque eles perceberam que antes de fazer coisas para Deus, existia algo mais importante em Jesus. Ele estava com Deus. Ele estava com Deus. E talvez essa seja a pergunta que nós precisamos fazer hoje. Será que nós estamos tão ocupados fazendo coisas para Deus que nos esquecemos de estar com Deus? Já pensou nisso? Olha um pouco para a sua vida agora, sua própria rotina talvez, porque é muito possível para nós fazermos a obra de Deus sem conhecer o Deus de toda a obra, o Deus que tem a obra nas suas mãos. Então é possível estarmos dentro da igreja, mas talvez longe da presença. É possível nós falarmos sobre Deus, mas não conversarmos com Deus. Então quero conversar hoje com você sobre aquilo que talvez seja a coisa mais importante
da nossa vida: a oração. A coisa mais importante, a oração. Não a oração, meu irmão, como uma obrigação religiosa, não é sobre isso. Não é sobre uma lista de pedidos que você traz para ele, e eu posso fazer também, mas oração como relacionamento, oração como intimidade, oração como aquele lugar onde eu paro de tentar viver a minha vida sozinho e eu escolho voltar meu coração para o Pai. Sabe, os discípulos, no texto que nós lemos, Lucas 11, eles disseram o seguinte, o texto diz: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. O que isso nos ensina? Que esse pedido dos discípulos nasceu de uma observação. Eles estavam observando Jesus. Eles estavam olhando para Jesus. E essa é uma pergunta importante para nós também. Meu irmão, minha irmã, para onde você tem olhado? Para onde nós temos olhado? Sabe, nós perdemos a oração de vista quando nós paramos de olhar para Jesus. E o livro de Lucas registra várias situações de Jesus se retirando para lugares solitários para orar. Em outro momento, ele passa noites também se encontrando e orando a Deus. E o que isso mostra para nós? Que existia um padrão na vida de Jesus. Ele fazia coisas extraordinárias publicamente porque também existia uma vida profunda com Deus no secreto. E essa pergunta, como é que anda o nosso secreto com Deus? Sabe, os discípulos perceberam algo de diferente em Jesus e eles não disseram: Senhor, nos ensina a fazer o que você faz. Não, a pergunta foi, ou o pedido, melhor dizendo, foi: Senhor, ensina-nos a orar. E isso deve mudar para nós a forma como nós enxergamos a oração. Porque a oração, meu irmão, minha irmã, não é primeiro aquilo que eu consigo obter de Deus. Não é sobre isso. É sobre quem eu me torno enquanto eu passo tempo com Deus. Isso é a oração. Esse é o objetivo da oração. E o problema é que talvez nós estamos transformando a oração em uma ferramenta. Sabe? Então eu vou para Jesus porque eu preciso de algo. Eu preciso orar. Eu preciso disso, eu estou com problemas, eu tenho uma decisão, então eu preciso orar. E não tem nenhum problema para nós também em fazermos pedidos para Deus, apresentarmos a Ele as nossas necessidades. Mas se a única razão pela qual eu procuro Deus é aquilo que eu quero receber dEle, então talvez eu esteja mais interessado nas mãos de Deus do que na presença de Deus. Eu quero te lembrar como é que Jesus começa a sua oração. Jesus começa dizendo: Pai. Pai, com essa expressão. Isso é muito poderoso quando pensamos de oração, porque oração tem a ver com exatamente isso. Relacionamento, sabe? Nós não estamos falando com uma força. Não, nós estamos falando com o nosso Pai. Estamos nos aproximando em oração do meu Pai. E quando eu reconheço Deus como Pai, então eu começo a entender e eu me lembro quem eu realmente sou. A oração me lembra que eu sou filho. Filho de Deus. Então a oração é eu e você voltando para esse lugar. É eu e você nos lembrando que Deus é Pai, que eu sou filho, que eu dependo dele e que eu posso confiar em Deus, ok? Então eu posso falar com ele e cada encontro que eu tenho com o Pai também vai transformar quem eu sou também. E se a oração ela é relacionamento, então existe uma coisa que nós precisamos entender: ninguém pode construir esse relacionamento por você. Não dá, sabe? De novo, os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não disseram: Senhor, que alguém ore por nós, mas Senhor, ensina-nos a orar. E talvez esse seja também um problema ou um perigo
da nossa geração. Nós temos muito acesso a conteúdo espiritual. Então nós temos culto, pregações, músicas de todo tipo, podcasts, livros, conferências, sabe? Pessoas que nos amam também, que podem nos ajudar a entender quem Deus é. E tudo isso é muito bom, é importante para nós. Mas a pergunta que só você pode responder é: como anda o seu relacionamento pessoal com Deus? Como é que anda? Porque você pode ouvir alguém orando, mas não está orando, sabe? Você pode ouvir alguém falar com Deus, mas você não está conversando com Ele. Você pode viver cercado de pessoas espirituais e ainda assim não ter sua própria intimidade com Deus. Meu irmão, é possível vivermos da oração dos outros, da experiência dos outros, da intimidade dos outros, do culto de domingo. Mas chega uma hora nas nossas vidas que nós precisamos entender, nós precisamos construir o nosso secreto com Deus, a nossa vida com Ele. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta importante. Se toda a programação da igreja acabasse amanhã, sabe? Se não houvesse mais cultos, nenhuma reunião, nenhum grupo pequeno, se mais ninguém pudesse orar por você, a pergunta é: o que sobraria da nossa vida com Deus? Porque Deus, Ele pode usar pessoas, Ele pode usar a igreja, Ele pode usar a estrutura, mas nada disso é capaz de substituir a sua intimidade com Deus. Isso para nós precisamos nos lembrar, nós precisamos parar de terceirizar a nossa intimidade. Isso nos leva também a uma questão prática também sobre isso. Se eu quero de fato desenvolver relacionamento com Deus, eu vou precisar ser intencional. Não tem jeito, sabe? De novo, Jesus tinha lugares de oração. Ele se retirava para estar com Deus. Ele parava a vida para que pudesse estar com o Pai. Ele criava espaço na sua agenda para estar com o Senhor. Porque, meu irmão, a intimidade não é conquistada sem intencionalidade. Então pensa, por exemplo, num relacionamento comum, alguém que é importante para você, para a sua vida. Alguém que talvez você ame profundamente. Mas se você não conversa com essa pessoa, se você nunca está com ela, não presta atenção nela, naturalmente esse relacionamento ele vai se enfraquecer. E com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos criar espaço na nossa vida. Espaço para estar com Deus. E sabe, numa geração tão corrida como a nossa também, com tantas distrações, com tanto trabalho a ser feito, você pode dizer: eu até gostaria, mas eu não tenho tempo para estar com Deus. E a pergunta: será que realmente você não tem tempo? Ou será que a oração ela não é a sua prioridade? Guarda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Nós sempre encontramos tempo para aquilo que nós realmente valorizamos. Eu vou dizer isso de novo para você. Nós sempre encontramos tempo para aquilo que nós realmente valorizamos. Então eu não quero que você se sinta culpado com isso. Não quero que você também tenha uma reação do tipo: mas como eu vou encaixar 1 hora inteira para estar com Deus na minha vida? É mais sobre sermos intencionais em termos um encontro com Deus. Isso quer dizer que você pode começar pequeno, sabe? 10 minutos, não tem problema. Talvez 15, talvez 20 minutos. Nós não precisamos ter sempre uma experiência extraordinária ou buscar por isso. É sobre nós escolhermos estarmos presentes com Deus, sabe? Isso quer dizer que você vai ser intencional em ler sua palavra, a palavra de Deus, em falar com Ele, em ter tempo para agradecer o Senhor por algo que aconteceu na sua vida, em confessar seus pecados, em pedir algo que você está precisando, em escutar a Deus
E aí você faz tudo isso novamente amanhã. Um dia de cada vez. Você entende? Que quando nós falamos de oração, talvez a constância seja mais importante do que a nossa intensidade. É como uma corrida, você pode imaginar isso também. Ninguém vence uma maratona porque correu os primeiros 100 metros muito rápido. Não, é sobre você encontrar um ritmo que você consiga sustentar na sua vida. Também na sua vida de oração. Sabe, talvez você tenha muitas experiências intensas com Deus também, e elas são importantes. Mas uma vida espiritual saudável, ela não pode depender simplesmente de momentos especiais ou extraordinários. Nós precisamos aprender a encontrar a Deus nos dias comuns também, nos dias ordinários também, nos dias em que estamos cansados também, sabe? Nos dias em que nós não sentimos nada, nos dias em que a sua agenda está cheia também, nos dias em que a oração parece ser simples demais. Porque esse é o ponto, é a constância que nós temos que vai produzir a profundidade em Deus que nós precisamos. E existe uma maneira muito prática de você fazer isso. Sabe como? É quando eu e você somos intencionais em encher o nosso dia de pequenos encontros com Deus. Pequenos encontros com Deus. Então você pode imaginar, você vai entrar numa reunião importante. E o que você faz? Uma breve oração antes daquilo acontecer. Deus, eu vou entrar nessa reunião, então me dá sabedoria. Sabe? Talvez você precise responder alguém e é uma mensagem difícil que você tem que enviar. Então você para tudo e você diz para ele: Espírito Santo, me ajuda então a responder isso aqui. É uma preocupação que invade o seu dia, a sua cabeça, a sua mente. E aí você para tudo para entregar aquela situação para Deus. Ou ainda, alguma coisa muito boa aconteceu. E aí você é intencional em parar sua agenda só para agradecer. Sabe? Pequenas orações, pequenos encontros com Deus que você vai tendo durante todo o seu dia, enquanto preenche toda a sua vida com a presença dele. Meu irmão, a oração não pode ser vista por nós como uma tarefa. Nós precisamos mudar isso no nosso coração. Muita gente enxerga a oração como uma tarefa, uma agenda, uma programação, uma obrigação. Mas a oração talvez seja exatamente o contrário. A oração não é eu e você colocando mais peso na nossa vida. Oração é quando eu e você abrimos espaço para Deus agir naquilo que nós não conseguimos fazer sozinho. É isso que é oração. Sabe, Martinho Lutero dizia que ele tinha tanta coisa para fazer que ele precisava gastar muito tempo em oração. Passar muito tempo em oração. Eu sei que parece contraditório quando nós pensamos nisso. Então, se eu tenho tanta coisa para fazer, então eu vou ter mais tempo ainda de oração? Parece que não tem lógica nisso. Mas é porque nós precisamos entender que existem coisas que nós não conseguimos fazer. E existem coisas que só Deus vai fazer. Então você pode estudar, você pode trabalhar, você pode se planejar, você pode se esforçar, mas existem portas que só Deus vai abrir para você. Sabe? Existem corações que você não vai conseguir transformar pela força do seu braço, pelo seu argumento. Existem situações que não serão mudadas, senão por meio da oração. Então a oração é eu reconhecendo que eu sou limitado, mas o Senhor não é. Isso é oração. E mais uma vez, Lucas 11 diz assim: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta. Então aqui sou eu e você admitindo: Deus, eu não consigo sem você. Eu não posso, Senhor, chegar nesse lugar, abrir essa porta, alcançar o que eu preciso sem a tua presença. Então oração não é passividade, oração sou eu e você dependendo de Deus. Então eu faço aquilo que eu posso fazer, mas eu confio
que existem coisas que também só Deus pode fazer. E aí aqui está uma das mais importantes coisas que nós precisamos nos lembrar. É a oração que produz movimento, sabe? Nem sempre o movimento que a gente espera, que a gente imagina. Talvez você diga ali para Deus, Deus muda essa situação. E aí, o que Deus faz? Deus começa mudando o seu coração dentro daquela situação. E aí você pede, Deus, muda aquela pessoa. E o que Deus faz? Deus começa mudando a forma como você enxerga aquela pessoa. E aí você pede, Deus, me mostra um caminho, sabe? E o que Ele dá? Ele começa te fazendo desenvolver um discernimento para entender aquela situação. É isso que Deus faz conosco. A oração, meu irmão, ela pode mudar situações, circunstâncias, mas a oração também muda quem está orando. Amém? A oração muda quem está orando. E talvez este seja um dos principais milagres da oração. Existem coisas que nós sabemos que precisamos mudar, mas nós não conseguimos. Serão coisas que só serão mudadas por meio da oração, sabe? Existem pessoas que nós precisamos perdoar. Decisões que você e eu precisamos tomar. Pecados que precisamos abandonar. Situações que a gente não consegue entender. E é nesse lugar de oração que tudo começa a mudar. Porque a oração não é apenas aquilo que eu quero pedir para Deus, mudar algo que está fora de mim. É o lugar onde Deus começa a transformar o que está acontecendo dentro de cada um de nós. A oração, meu irmão, ela revela quem Deus é, mas também revela quem nós somos. Por isso, a oração traz movimento e só a oração é capaz de transformar algumas áreas da nossa vida. Eu quero terminar te lembrando da pergunta que nós fizemos no começo. Se você estivesse na frente de Jesus, Ele te desse a oportunidade de você pedir qualquer coisa para Ele, o que você pediria? Talvez ainda pela cura que você precisa, por sua família, por uma resposta que você espera, por provisão, e você pode fazer isso. Deus se importa com as nossas necessidades. Mas o que nós aprendemos hoje é que existem coisas mais importantes do que aquilo que nós podemos receber de Deus. É conhecermos o próprio Deus. Porque quando eu encontro a Deus, eu estou encontrando a fonte de todas as coisas. Sabe, os discípulos, eles descobriram, exatamente isso. Eles estavam olhando para Jesus realizar coisas extraordinárias, grandes milagres. Mas eles perceberam que por trás daquilo tudo havia uma relação de intimidade com o Pai. E eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E talvez essa também precise ser a nossa oração. Quero te encorajar a mergulhar fundo na sua intimidade com Deus, a encontrar tempo para estar com Ele, porque tudo acontece por meio da oração. Amém? Espero que isso tenha te abençoado também. Compartilhe esse conteúdo com quem você puder. Deus te abençoe.